Estou gravando isso. Na sua opinião, ter mais cliente é a solução para toda oficina? Nunca foi, apesar da gente que está iniciando achar que é. Marketing e estrutura traz o cliente certo. Você tem que descobrir qual é o perfil de cliente certo que quer atender, porque é muito difícil se igualar a todos os perfis. Por isso que o marketing é importante. O marketing para oficinas, ele não é que ele vai encher sua oficina, ele vai escolher o seu perfil de cliente, mas é mais dedicado, né? E aí, nesse sentido, para o marketing funcionar melhor, é melhor que a oficina tenha um nicho de serviço? Não, ela não precisa ter nenhum nicho, sabe, específico. Ela só precisa escalar bem, né? Ela precisa lançar uma campanha estruturada e treinar o atendimento. Por isso que a gente na 7X, quando eu nasci, né? Quando a gente nasceu como agência, há 4 anos atrás, a dificuldade era essa. Você lançava a campanha, botava a campanha estourando, vinha gente de todo mundo, você não conseguia atender ninguém. E aí nasceu a necessidade, né, de treinar um comercial, porque as pessoas, vinha gente de todos os lados, treinar um comercial para poder conseguir atender as demandas. Então, não é a solução encher oficina, é encher oficina com cliente qualificado. E aí, nesse sentido, a solução é ter uma agência de marketing digital para fazer essa prospecção, essa divulgação? Quando, né, se tratando da oficina, qual que era o meu problema? Não tinha agência que tratava do meu nicho. Então ninguém sabia montar campanha, ninguém sabia estruturar SEO, ninguém sabia fazer estruturação de oficinas, porque não tinha muita gente no ramo. E aí quando eu resolvi criar uma agência para cuidar dos meus negócios dentro do transporte, foi justamente por conta dessa demanda aí. Na sua opinião, o que é gerir uma oficina mecânica? O que envolve isso? Controle financeiro, controle de pessoas e o principal de oficina, controle de hora-homem. Quando se vende serviço e você não sabe precificar, aí é uma dúvida muito grande. Por isso que nas mentorias a gente tem tentado o máximo fazer com que o mentorado entenda a forma de precificar. E a gente criou métodos, né, de precificação, agentes de IA. A gente também consegue configurar um agente de IA que ajuda as pessoas a precificar, né, a ter uma noção da hora homem dele. A hora homem junta todo o custo dele, né, e divide e tem as métricas lá. A gente tem as planilhas, as tabelas, onde a gente ensina a fazer detalhadamente para cada perfil de negócio. Apesar que todo perfil de negócio de prestação de serviço ele tem uma base, né, mais ou menos parecida. Mas muda regional, custo de aluguéis, custo né, tem lugares que os mecânicos são mais caros, mais baratos, mas a base da precificação ela é bem parecida para todos os locais. Por isso que a gente está lutando aí até gratuitamente. Nós temos os cursos pagos, temos os cursos digitais um pouco mais baratos, onde ensina as empresas a precificar. Porque o primeiro passo da empresa de sucesso, uma oficina de sucesso, cara, antes dele aprender até a consertar o veículo, ele tem que aprender a calcular preço de hora homem. É o top 1 para gerir uma empresa corretamente. E se a gente for falar de gestão, né, tem tantas outras coisas, né? Tem a parte de gestão de pessoas mesmo, gestão de pátio, gestão financeira, né? Inclui ali a hora homem, mas tem muito mais coisas. Tem um problema sério no Brasil hoje, que a gente tem falado muito dentro das mentorias, que é a parte contábil, né? A gente está num processo de transição na parte contábil hoje, e a maioria das oficinas não está ligada nisso. Tem aí quem trabalha, quem vende produto, né, com CNPJ de serviço, tem as diferenças certas, tem os produtos que chama monofásicos, monofase, né? Monofásicos. Imposto monofásico, fala? Tem essas diferenciação aí, onde você paga menos imposto, tem a tributação certa, que talvez você está ali no simples,
no Simples Nacional, você tem que ir para o lucro real, às vezes você tem que ir para o presumido, saber qual que é a categoria que você encaixa. Na parte da gestão, a gente teria que falar em etapas. Ela começa primeiramente com a precificação, que eu acho que é a mais importante, depois vem gestão de pátio, aí vem gestão comercial, e a gente está lançando esses treinamentos aí, né, logo. A gente tem as consultorias, as mentorias, tem, agora entrou, né, o Jonathan como advogado também, para dar as consultorias de direito de oficina, que tem muito problema na hora de montar os orçamentos. A oficina ela tem muito problema de retorno, onde o cliente fica insatisfeito, talvez acione ali os meios legais, e tem as formas certas de montar um orçamento, de se blindar para não vir tomar prejuízo por falta de conhecimento. Você diz sobre oficinas técnicas, por exemplo, uma oficina que não fatura com arla, que não fatura com catalisador? Então, hoje não é, né, a manutenção pesada, ela precisa passar numa transição de valor. Infelizmente, a precificação para esses serviços mais brutos, ela ainda está... Eu acredito que elas ainda usam uma precificação mais antiga. Porém, a demanda de treinamento, que é uma coisa que eu tenho uma empresa que também faz esses treinamentos técnicos, eles estão ficando cada vez mais caros, os equipamentos estão ficando cada vez mais caros, e eu acho que a parte da mecânica mesmo, a mecânica bruta, a parte da manutenção, eu acho que ela tem que acompanhar a parte da eletrônica, da mecatrônica, que vem com tecnologia, onde o preço agregado é um pouco melhor. Eu tenho, né, nas visitas, nas oficinas, eu tenho tentado entender como resolver esse problema. Eu sei que aumento de precificação é uma coisa complicada, mas pela dificuldade de produto, eu acho que a mecânica bruta ela precisa passar por uma transformação de precificação, até porque a gente está tendo muita dificuldade de treinar novas pessoas, porque o campo não é muito atrativo, ninguém quer sujar a mão mais, e são serviços mais pesados. A gente precisa, né, a gente com o CAP 7, com a 7X aí, com o marketing, trazendo resultado para as oficinas, os treinamentos com as parcerias, com a Chiptronics, com a Albertus, que dão treinamento e traz conhecimento. A gente vai tentar aí ver o que a gente faz para trazer mais resultado para esse tipo de serviço, que ele é necessário para o ramo do transporte, então a gente precisa evoluir também. Tem uma frase que você fala que é: oficina não é só mecânica. Oficina é gestão, parceria, network, marketing. Se você não testou marketing para sua oficina ainda, mas não é marketing não. Se você pegar uma empresa que fala bonitinho com você, uma empresa de marketing que fala bonitinho com você, experiência própria. Eu fiz teste com mais de 27 empresas de marketing até decidir abrir a minha, porque ninguém sabia falar no mundo mecânico, né? Então, nós trabalhamos com um conjunto, né? O que é o conjunto? Eu subo uma campanha, não é o mesmo padrão para todo mundo. Tem gente que tem serviço que se vende melhor no Google, tem serviço que se vende melhor na Meta, mas para a oficina geralmente é Google. E tem muita empresa de marketing que faz serviço para a maioria das oficinas, que ela entrega um resultado tão ruim que se ela fizesse um Google Business bem feito, né? A gente chama hoje de SEO, mas antigamente era o Google Meu Negócio, bem feito, bem estruturado, ela nem precisava gastar dinheiro que ela gasta com marketing e tráfego pago, fica desestruturado. E além disso, a gente entrega também uma questão que é comercial, né? A gente treina a você a receber esse lead. Não é o mesmo lead B2B que a gente, né, que costuma vir pra gente, aquele de indicação. O perfil que vem do marketing ele é imediatista, você já tem que ter a resposta certa, se pode, não pode. Você tem que ter a pessoa treinada para poder receber essa carga de ligações que nem sempre vem certinha para o seu nicho. E então a gente se preocupa em montar, né, as campanhas no local certo, a estrutura certa, e a gente também tem uma preocupação de começar sempre pelo mais barato. Então, antes da gente montar a campanha cara, ir lá fazer aquele monte de coisa para você, a gente estuda primeiro,
Primeiro a gente começa com o SEO básico ali no Google Meu Negócio ali, faz ele todo para você, vê o resultado que te chega, depois a gente vai escalando aos poucos que dá mais resultado muitas das vezes, porque eu lanço a campanha para você lá, nem sei se você dá, né, se você tem condição de receber toda essa carga, então a gente preocupa com isso, preocupa com montar uma campanha que vai dar resultado. Então a nossa preocupação é com o resultado. Agora, se for, a gente faz bonitinho também, aqueles postzinhos dançando, sabe fazer também, trabalha com marketing bonitinho, mas se tratando de resultado, a gente, né, dá uma atenção melhor. Uma frase que você fala, que é processo dentro da oficina é dinheiro. Nossa, nós criamos agora, né? 7x ele não é à toa, o 7x é um processo que eu criei. 7x quer dizer 7 vezes, é extrair 7 vezes o melhor de tudo que você pega para fazer. Seu cliente chega, você atende ele 7 vezes melhor. Você pega um serviço, você confere ele 7 vezes mais. Você entrega ele com 7 vezes mais qualidade. Isso é um método que a gente criou aqui, a gente, né, implantou dentro da empresa e trouxe muito mais resultado. Então, processo, oficina sem processo. Se você está cheio, você não está ganhando dinheiro. Se você está vazio, está faltando marketing. Se você tem processo, é a única certeza que você está ganhando de verdade. Não é aquele dinheiro que vem para você hoje, mas chegou lá no dia 20 lá e some todo de novo. Processo é a base de oficina. Tudo que você escuta aí desses coach grandão aí, que os caras falam bonito pra caramba, você vai lá na sua IA lá e faz a tradução lá daquelas palavras bonitas que eles falam lá e joga dentro da sua oficina que dá certo. Inclusive, né, a gente está com um produto muito legal agora, que é um agente para oficinas. Eu criei 6 agentes e ele pode ser modificado para sua oficina. O que é um agente? O agente, ele é basicamente uma IA moldada. Ele usa, né, o servidor da OpenAI, então você precisa ter o ChatGPT baixado. A gente estrutura esse chat próprio para conduta da sua oficina. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Quando a gente faz a estrutura do seu comercial dentro desse agente, a gente monta o comercial como ele deve ser e como você gostaria que ele fosse. Então, é como se a pessoa fizesse uma pergunta para você sem você estar lá. Toda a demanda que você treinou, que você entendeu, que você aprendeu, que você gostaria que seu funcionário fizesse, a pergunta que ele faria para você, ele faz dentro do seu agente. Esse agente vai te dar a comunicação como se fosse você. Então, nos agentes, a gente monta esses agentes, a gente monta ele próprio para o setor. Setor comercial, como você atende seu cliente, qual é o produto do seu cliente, qual é o nicho do seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, como você quer que o seu cliente, qual respostas para você fechar mais orçamento, qual resposta melhor para você, né, fazer com que seu cliente feche um orçamento um pouco mais caro, qual a resposta mais explicada, né? Então a gente faz esse agente próprio, como se fosse você, como se fosse o processo correto, para quando um funcionário seu que é responsável pelo setor perguntar ou tiver uma dúvida e quer saber como funciona o processo, ele joga ali no chat e ele vai falar tudo certinho, sem sair do padrão, porque o chat no geral, ele tem um sistema de aprendizado, né, onde toda vez que você faz uma pergunta, ele tenta te dar uma resposta para aprender. Se você não recusa aquela resposta, ele entende que ela é boa, então ele está sempre em evolução e ele nunca... Esse agente que a gente muda, o que a gente pôr lá é padrão. Aí ele tem as instruções, a gente monta as instruções e ele nunca vai sair ali do padrão que você criou para ele. Né? E quais resultados você já colheu com os agentes que você criou para sua oficina? Cara, você tá doido? Eu acabei, né? Eu não tenho gestor comercial hoje na minha área comercial. A gente conta com são 2 vendedoras, né, fixas dentro da oficina, uma recepcionista.
e tinha gestores comerciais lá dentro. Eu montei o agente e a gente já está na terceira semana sem a necessidade de ter um gerente comercial, porque é muito difícil você achar pessoas, né, e casar dentro do sistema de oficinas e ser um comercial de oficinas. E geralmente o dono da oficina, ele que tem a ideia de como funciona, que com ele geralmente funciona muito bem, mas ele nunca consegue escalar. E com esse agente, ele bota a ideia dentro dele, a gente monta com o processo correto, né? Porque tem a ideia dele e tem o processo. E aí a pessoa, quando qualquer dúvida que o cliente tiver, que ela tiver dentro da operação, ela joga a dúvida dela lá e é como se a pessoa estivesse respondendo para ela sem sair do padrão que você criou. Então você tirou o gerente comercial. Eu não tenho gerente comercial hoje comandando as meninas. Oficina cheia significa lucro? Quem dera, né? Hoje nas mentorias, né, da própria 7X, nas gravações, nas criações de marketing, nos atendimentos de marketing que a gente faz, nos projetos, tanto para a Cap 7 como para na estrada lá que eu esqueci o nome. Quando eu chego na oficina, que a oficina está lotada, a primeira coisa que eu olho, não está ganhando dinheiro. A oficina cheia, ela só ganha dinheiro se ela estiver organizada, com data de entrada, com chegada, saída, e só funciona se tiver organização. Se ela estiver cheia, caminhão cruzando a esquina, serviço fora dentro das dependências de oficina, mecânico correndo para lá e para cá, não ganha dinheiro, não dá dinheiro. E qual que é a diferença entre lucro e faturamento? Faturamento dentro de oficina é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vende peça, vende produto, tem demanda, mão de obra. E a movimentação de grana dentro de oficina é alta, mas a lucratividade, se você não saber dividir certinho, é só prejuízo. Principalmente quando entra a revenda de peça. Porque às vezes, né, você vê um montante, mas você logo tem que pagar os fornecedores, e é onde a maioria das oficinas entra em colapso, né? A diferença, né, entre lucro e faturamento é que se você não tiver tudo em escala, peça a peça, serviço a serviço, funcionário, precificação correta, hora homem, você nem sabe o que é lucro, né? É a apagação de incêndio que fala, né? O cara trabalha 24 horas por dia, não tá cansado, tá morto, não tira férias, e no final das contas ele olha para um lado, olha para o outro, não tem resultado e ele não sabe o que faz, e aquilo dá até desespero, né? Não tem vida, é o que a maioria das oficinas passam, essa situação. Você falou de faturamento, o que é faturamento e o que é lucro? O lucro é quando você sabe medir a hora homem, sabe escalar o cliente que vem para você, sabe separar o que é venda, né? O que é valor de venda de produto com valor de venda de serviço, e tem isso em métrica, porque você só tem lucro se você sabe medir. Se você não sabe medir, você não tem lucro. Então, quer dizer, o que é lucro? É o que sobra realmente no final, né? Depois de pagar tudo, de pagar as coisas certinho. O lucro envolve o Prolabore ou não? Envolve. E eu acho que é o terceiro maior erro, misturar os dinheiros. Dono de oficina, como não aprendeu gestão, ele mistura dinheiro pessoal com o dinheiro da oficina. E se ele aprender a separar o Prolabore dele, tirar o salário dele, né, e tirar o salário dele, porque às vezes ele, eu tenho que pagar isso, tira do salário dele e paga. Daqui a pouco ele precisa de dinheiro para sobreviver, ele tira do dinheiro dali, ele não sabe de onde vem e de onde vai o dinheiro. O que faz o dono de oficina quebrar também, uma das coisas que faz também é não separar, né? Não ter esse processo de gestão para poder separar o que é Prolabore, o que é lucro da empresa, o que é lucro real, o que é lucro bruto e o que é lucro de peça. O fato de não ter isso organizado e não saber o que dá margem e o que não dá é o que faz as empresas tomar prejuízo na hora de faturar. O que as pessoas devem fazer agora? Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, obrigado.